Léo e Vanessa Capochim! Maravilha, sejam bem-vindos. Bom demais, Lucinho. Obrigado por estar aqui junto com você. A gente está muito feliz de estar aqui no seu programa. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de recebê-los, meus amigos, e vocês hoje, além da gente falar da viagem, eu queria que vocês me falassem, vocês hoje estão cuidando do Carisma. Isso. Já há anos, na verdade, que é o nosso seminário aqui da Igreja Batista Lagoinha. Fala um pouquinho do Carisma pra gente, Léo. Exatamente. Faz mais ou menos uns 3 anos. Ela que é boa de data. Eu fico... Foi Mulher é boa de data. Foi em 2010 que a gente assumiu o seminário, estamos lá mais ou menos 3 anos cumprindo o chamado de Deus ali e tem sido bom demais. Hoje nós somos mais de 560 alunos no seminário. 560? 560 de todos alunos. os lugares? De todos os lugares do Brasil, e do mundo, também né? do mundo, né? Já temos alunos que passaram, agora mesmo nós tivemos a Conferência do Espírito Santo, vieram vários ex-alunos, uma delas veio lá da Suíça, aí tem aluno da Argentina, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, já vieram alunos de vários lugares do Brasil. Que legal, a pessoa que se quiser então se preparar para melhor servir o Senhor, pode vir, tem um site, como é que faz para entrar em contato e saber? Porque eu acho que agora não tem como, nessa época do ano, a pessoa pode ingressar assim mesmo, não? Pode, em agosto já inicia a nova turma. Ah, é o meio do ano Só que vem. acessar carisma.org.br e fazer a inscrição. carisma.org.br. Isso mesmo. Ou então pelo nosso telefone lá do Carisma também, DDD 31 3429 8000. Fácil de lembrar. 31 3429 8000. Amém. Venha se preparar para melhor servir o Senhor, porque preparado a gente consegue fazer mais para Deus. Com certeza. Agora, vocês nasceram num lar cristão, os dois, não? Não. Eu nasci num lar cristão, ela não. Eu converti, eu tinha 21 anos. 21, né? É. 21. Isso. Senhor Jesus, um encontro com Deus mais tarde na vida, não foi? Foi. Mas eu vejo que Deus me livrou também, porque se fosse mais tarde ainda, minha vida poderia ser muito diferente, né? Foi no momento certo, eu creio então. que foi no momento certo. E vocês se encontraram na igreja? Como é que Nos foi esse encontramos encontro? na célula do tio dela. A primeira vez... Foi, a primeira vez que a gente se viu foi na célula do tio dela. Tinha pouquinho tempo, tinha uns 6 meses que eu tinha convertido e eu estava indo para a África e ele estava lá na célula. Exatamente. Essa menina já nasceu de novo, meio virada das ideias. Falando, Quando eu converti ela, foi 6 meses, ela tinha 6 meses convertida e era despedida que ela ia para a África do Sul, ia estudar inglês, ia ficar lá na base da Jocum, ia fazer missões, não sei o que. 6 meses convertida. Então, a sua entrada no reino de Deus foi muito violenta, assim? Foi. Eu já, com 1 mês, batizei, fiz veredas antigas e foi todo aquele processo rapidinho. Aí fui para a África, voltei, depois de 10 meses, encontrei com ele de novo na célula do meu time. Aí ela se apaixonou. Não. Porque aí não tem como Não, olhar foi pra assim. mim mais uma vez e não se apaixonar. É um negócio muito lindo, né? A modéstia, estou entrevistando a modéstia aqui hoje, gente. Muito legal. Léo, mas aí vocês... Deixa eu só entender um pouquinho mais nisso. Você já converteu fazendo uma viagem missionária, Foi. então? Aí eu fiquei 10 meses lá. Lá mesmo eu fui para Zimbábue também. A gente ficou 15 dias em Zimbábue. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive com o Senhor. Mas, Vanessa, assim, a gente ouve falar, geralmente a pessoa... Ah, não, vamos com cuidado, porque é neófito, Sim. é novo na fé. Mas a minha Bíblia diz assim, lá em Atos 9, que Paulo converteu, a Bíblia diz assim, e logo discutia com os judeus da sinagoga, provando que Jesus era o Cristo. Logo! Então, assim, eu não vejo em que seja bom ficar de molho. Eu estou dizendo isso porque nós temos milhares de pessoas assistindo, que às vezes estão querendo já partir para a obra do Senhor, e às vezes tem alguém até assim... espiritual, dando um conselho para frear, mas não é esse o caminho, é? Comigo foi assim. Pessoas cristãs da minha família falaram, não é o tempo, você acabou de converter. E hoje eu vejo que foi o tempo sim, porque foi onde eu cresci como pessoa. Eu tive que cozinhar, lavar, passar, coisas que eu não fazia. Glória a Deus, Deus tem nome. Obrigado, Jesus. Aí, Vinícius, manda as mulheres, todo mundo. Tem que mandar, né? Então foi um treinamento para mim como pessoa,
Lá não foi onde eu fui treinada, eu treinei realmente, o meu crescimento espiritual veio através do carisma. Mas eu vi que foi um livramento de Deus. Se eu continuasse aqui, no mesmo vínculo, fazendo faculdade, as mesmas amizades, pode ser que eu não teria me firmado. Pessoas falaram comigo, vou dar 1 mês para você desviar. Meu Deus do céu. Outra pessoa falou, olha, se você está indo para a África, se você voltar e você estiver acreditando nisso tudo, aí eu vou acreditar no seu Deus. Aí eu voltei. Falei, agora você pode acreditar, porque tem mais de 1 ano. Glória a Deus. E aí vocês se casaram e começaram a sonhar juntos. E agora vocês realizaram um desses sonhos. Uma viagem, assim, que não tinha como acontecer, mas que era sonhada e que surgiu no coração de Deus. Conta pra gente como é que foi essa viagem. Esse negócio foi bem interessante, que eu e a Vanessa, a gente sempre teve esse coração pelas nações, né? Ela, desde que converteu, eu desde pequeno também, sendo criado na igreja, sempre tive essa vontade de conhecer as nações, de levar a palavra de Deus. Tive algumas oportunidades, como o Haiti foi uma grande oportunidade na minha vida também, que o pastor Márcio liberou da gente estar indo lá, foi maravilhoso. Logo depois do terremoto. Logo depois do terremoto, tá lá. E aí um dia a gente estava orando em casa, eu estava orando, ajoelhado assim, tô lá orando, e de repente eu ouvi Deus falando no meu coração, doa 15 dias das suas férias, vai para um campo missionário e é para você ir para a China. Falei, tá bom. Aí eu levantei, na hora eu levantei, ela estava sentada do meu lado assim, como se eu tivesse ajoelhado no sofá, ela sentada do lado, levantei, falei para ela assim, linda, ó, Deus falou comigo, nós vamos doar 15 dias das nossas férias, nós vamos para a China, tá bom? Ela, tá. Olha, uma mulher falar tá por um negócio desse, Deus desceu ali e manifestou. Foi. Tinha que ter muita unção de Deus ali naquela hora, para aceitar assim tão rápido. E a gente não tinha nada, a gente não tinha... Só a palavra de Só Deus. tinha a palavra de Deus, não tinha dinheiro, não tinha visto, não tinha nada. Não tinha nem para onde ir, nem quem encontrar, a gente não sabia nada. Aí, de repente, começaram a chegar as informações pra gente. De repente, a gente descobriu que tinha um casal, que era mesmo de Lagoinha, que estava lá na China fazendo missões. Aí a gente conseguiu contato com eles. Aí, de repente, uma outra pessoa descobriu que tinha um missionário que conhecia também, que estava na China. De repente, esse outro contato do missionário também estava trabalhando junto com esse casal na China. Então, tudo foi se unindo, se juntando para a gente estar lá. Então, de repente, graças a Deus, a gente já tinha um lugar para onde ir. Então, o lugar a gente já sabia a cidade, já sabia como chegar. Aí começaram as outras coisas para arrumar, que era visto, a passagem. e a passagem. O dinheiro para tudo. O dinheiro, Isso foi acontecendo? Foi acontecendo. No dia que a gente ia fechar a passagem, a gente não tinha nem metade. Aí o Léo lá, no dia, o Léo fechou, não, pode fechar. Eu falei, a gente não tem dinheiro. Deus vai prover. No outro dia chegou o restante. É mesmo. Então, tem um amigo meu, pastor Simon Araújo, ele tem uma frase assim, o Deus que dá a visão, dá a provisão. É verdade. E vocês são prova disso, então. Completamente. Se o Senhor disser voa, Ele vai fazer criar asa em você. Ou vai vir um recurso de algum lugar. Sabe o que eu vejo, Lucinho? Eu vejo que às vezes as pessoas esperam muito, elas têm aquela coisa assim, ah não, Deus me deu um sonho, mas eu vou esperar fulano investir no meu sonho, ciclano investir no meu sonho. Ah não, a igreja, ela vai abrir um espaço para mim, ela vai investir no meu ministério. E eu acredito que essa experiência que Deus deu pra gente é realmente para provar que quem quer fazer, vai e faz. Olha, que lindo isso. E uma coisa que pega muito pro cristão, nos nossos dias, é esse lance de, cadê o recurso financeiro? Sim. O chamado eu tenho, mas eu estou esperando Deus mandar o financeiro. Eu quero gravar um CD, eu tenho as canções, mas eu não tenho financeiro. Ah, o Senhor mandou eu ir para o sertão abrir uma igreja, mas eu não tenho nem a passagem para ir para o sertão. Quando o Senhor fala, a gente tem que agir, porque Ele já está dando a provisão. Com certeza. Agora, eu meio que percebo que parece que Deus não dá antes, Ele dá enquanto a gente faz, não é isso? Exatamente. É tudo no gerúndio. Vai acontecendo, você vai indo, vai fazendo a mala, e o recurso vai chegando, e quando você vai ver, você está lá. A coisa vai acontecendo. Mas vocês acordaram, estava na China? Mais ou menos. Foi mais ou menos assim. Uma coisa que Deus colocou no nosso coração também é usar aquilo que tinha nas nossas mãos. Sim. E aí Deus começou a colocar projeto. Foi aí que eu comecei a escrever os livros. Então nós começamos a levantar os recursos com esses livros aqui. Desde que casou ele falava, eu tenho sonhos de escrever livros, tenho sonhos de escrever. E eu só, então escreve. Aí ele escreveu, no que ele escreveu, lançou, já foi recurso para viagem. Olha que legal esse aqui. Esse aqui eu ganhei sábado, para uma Esse aí vida é o último melhor. lançamento, Frases que vão mudar a sua história. Para uma vida melhor, frases que vão mudar a sua história. Tem esse outro, Desiludido com Deus, do pastor Leonardo Capuchinho, está aqui. E tem esse também que saiu da série da nossa igreja, Onde Estão os Seus Olhos? Onde Estão os Seus Olhos? Esses livros, Deus foi... Então, na verdade, o sonho de ir para a China fez com que outros sonhos se realizassem, que foi também escrever os livros. Exatamente. Foi interessante que eu estava numa conferência do Espírito Santo lá na igreja do pastor Simonton, lá em Vila Velha.
E eu tinha terminado de pregar e de repente apareceu um irmão, sabe aqueles profetão bem doido mesmo? Apareceu do nada um cara na minha frente, o cara botou a mão na minha cabeça e começou a falar em língua aquela coisa toda e de repente ele falou assim, ó, eu tô te vendo sentado na frente do computador, escrevendo um monte de coisa, dizendo para Deus, Deus, eu não posso, eu não consigo, eu nunca vou conseguir fazer isso. E Deus manda te dizer, varão, aquele Aí jeito. fala, Deus manda te Deus dizer, está abrindo varão, sua Deus mente, tá está abrindo a sua colocando tudo mente. aí, você vai lançar livros que serão traduzidos para várias línguas, então ainda vai continuar a profecia e se Em nome cumprir de Jesus. por E completo. as camisas aí? E essas camisas é o que a gente está fazendo agora para continuar a ajudar o pessoal lá. Porque a gente foi, conheceu o trabalho, conheceu o pessoal e estamos ajudando e investindo nesse projeto lá, que é o projeto da China. Por um de só missões lá na Deus, China. uma só causa, um só sonho. China, eu me importo. Olha que legal essa camisa aqui. E o que vocês encontraram lá na China? Pai, chegar na Tem China... fotos aí, pode tem. ir falando que nós vamos ver na foto aí. Rapaz, foi uma coisa muito interessante. Essa foto aí até um seminário que tem. Foi um dos dias mais marcantes para a gente. Foi. É uma igreja que fica a mais ou menos 3.000 metros de altitude, numa vila, num vilarejo. É uma igreja bem pequena e eles têm um seminário lá também. É uma igreja oficial, né, do governo, mas que está se abrindo cada dia mais para o que Deus tem ali. E As pessoas lá andam em média de 2 horas para chegar até essa igreja. Pessoas até idosas vão no horário estratégico, que é, acho que após o almoço, não após o lembro almoço, certo. o culto começa meio-dia. É. E quando a gente chegou ali, sem estrutura nenhuma, eles começaram a cantar, de repente, um coral montado. E eles não têm internet, não tem nada para aprender. A gente viu a glória, a unção de Deus naquele lugar. A E gente vocês ministraram. Estivemos ali junto com eles. Não ministramos por causa da dificuldade da língua, né? O idioma, ele é muito diferente. O primeiro choque foi esse. A gente foi fazendo um monte de escala internacional, tudo falando inglês. Quando a gente pegou o primeiro voo doméstico dentro da China, Acabou o inglês. só eu e ela de preto, o resto todo mundo amarelinho com os olhos puxados. E todo mundo só falando chinês. Foi o primeiro choque. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né? A primeira coisa que eu pensei foi, o que eu tô fazendo aqui? Mas foi maravilhoso. A gente tinha um missionário lá que interpretava, então a gente tinha um certo contato com o pessoal. Mas a nossa eu creio que o maior motivo que Deus levou a gente lá foi ter contato com esses missionários. São 10 famílias de missionários brasileiros que estão lá e 3 famílias hispanas que têm trabalhado lá. E assim, a China é um lugar muito fechado para o Evangelho. É um lugar que você não pode falar tão abertamente da palavra de Deus, por mais que tenha algumas igrejas meio que oficiais, mascaradas lá. Uma semana atrás mesmo, um missionário me enviou uma mensagem pedindo para a gente estar intercedendo por eles, porque uma das igrejas que eles têm ajudado está sofrendo uma perseguição muito grande da polícia. A polícia montou a campanha lá e não estão deixando eles fazerem mais nada. Então é muito complicada a situação. Mas foi maravilhoso. Outro choque também foi a questão do controle. Assim que a gente saiu do aeroporto, já nas avenidas lá, toda hora eu via aquele flash, de repente um flash de novo, de repente um outro flash. Eu, conhecendo o missionário naquela hora, né, meio sem jeito de perguntar, mas eu perguntei, ô João, vou usar um nome fictício aqui, né? Ô João, você está levando multa? Como é que é esse negócio aí? Ele falou, não, isso aqui são radares do governo, que qualquer entrada e saída de bairro, de cidade ou de estado é fotografado o carro, a placa, para saber exatamente onde cada pessoa está. O controle é de tudo, inclusive da fé das Exatamente. pessoas. Não é isso? Eu sei que hoje na China tem mais de 20 mil cristãos presos e que sofrem tortura, privação, tem imagens na internet de igrejas sendo jogadas no chão. Então essa viagem foi uma loucura por Jesus, que marcou vocês e que vocês recomendam todo mundo a fazer. Eu já fiz para a Índia, para o Haiti, para tantos lugares, e assim mudou a minha visão do mundo e minha relação com a palavra de Deus e com o próprio Deus. Então, para encerrar minha entrevista com esses meninos, eu quero fazer para eles agora a pergunta mais difícil. Para os dois, nunca é tarde para quê? Nunca é tarde para aceitar Jesus. Nunca é tarde para fazer aquilo que você nunca fez. Nunca é tarde para fazer aquilo que você nunca fez. E nunca é tarde para aceitar a Jesus. Que fique para você essa inspiração de você fazer o que nunca foi feito.
e ousar onde você nunca ousou. Foi muito legal entrevistar vocês. Dá o seu site aí, só para o pessoal entrar em contato. Claro. Ou uma forma para poder levar vocês nas igrejas e ministrar. Só entrar lá no nosso site, www.leocapochim.com. Léo Capochim está aparecendo aí na tela, porque eu sei que o sobrenome é difícil. leocapochim.com. Ou então tem um Twitter lá, @leocapochim. Ou se você conhece uma pessoa que está desiludida com Deus, peça para ela entrar nesse site, desiludidocomdeus.com, que eu tenho uma mensagem para ela lá.